Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Com Podcast. Hoje, aqui, minha nutricionista, nossa nutricionista que estava sumida aqui, né, Edna? Tá Algum fazendo tempo sem dieta. aparecer. Reclamei que ela tá um pouco mais magra do que o normal já. Edna, muito bem-vinda, minha amiga, de novo. Obrigada. Prazer ter a sua presença aqui novamente. Obrigada. E hoje, como sempre, mais uma fera braba aqui da nossa região. Ela não é aqui da nossa cidade, mas é uma fera braba. Tive o prazer de conhecer ela, participar de um mini treinamento dela aí e achei a história dela sensacional. E não é à toa que ela tá aqui hoje no Com Podcast. Seja muito bem-vindo, Jéssica. Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês. É uma honra. Conheci ali no Volbert Club e é muito importante a gente compartilhar, né, aquilo que a gente viveu, porque outras pessoas às vezes vivem isso ou acham, né, que não tem outros, né, vivendo isso. Então é muito bom aqui compartilhar um pouquinho da minha história e do meu crescimento, do meu conhecimento. Joia. Eu sempre falo assim, eu não tô vendo nenhuma super mulher aqui na minha frente, né? Assim, entre aspas. Mas foi uma pessoa que correu atrás e tá aí, tá conquistando cada dia, né? Não chegou no, acredito eu que não chegou no ápice de onde quer estar, mas tá correndo atrás, né? Sim, sim. A gente tem sonho mais de impacto, né? Sim, Aonde a gente pode chegar quanto legado. Então, tu falou até do teu projeto para mulheres, eu tenho muito essa frente, porque eu vim de projetos assim, então eu busco trabalhar projetos que realmente expandam as pessoas, pessoas que realmente querem e têm essa oportunidade, que elas realmente sejam elas mesmas. Não fiquem, né? Ah, eu tenho que caber num quadradinho. Ou eu vou ter que ficar aqui nesse lugar porque eu não, né, não sei se eu vou conseguir. Então, criar as possibilidades. que top. Jéssica, a gente procura fazer um estudo, um mini estudo ali do perfil da pessoa, né? E a gente tenta chegar numa frase. Lógico que uma Uhum, frase é muito curta para você definir uma pessoa, né? sim. Mas a gente tenta chegar o mais próximo possível, né? Então, dentro desse envelope, tá aí sua frase. Hum, Você pode ficar à vontade para abri-la e ler se sentir à vontade, uhum, né? que legal. Grandes empresas são construídas por pessoas. Grandes pessoas são formadas por líderes. Que a sua missão continue transformando vidas antes mesmo de transformar negócios. Essa frase eu acho que identifica muito, né? Porque empresa é feita de pessoas. Sim. E se eu não construo as pessoas, se eu não transformo elas, eu não transformo empresas. E acho que eu estou vivendo nessa semana ali, dentro do grupo, é muito isso: é trabalhar com as pessoas e construir com elas e ver as pessoas se desafiando, buscando, fazendo essa provocação até para mim, né? Então, até num papo que a gente estava lá, eu falei: ó, pessoal, às vezes vai dar vontade de desistir, porque vai ser difícil. A gente vai ter que, né, puxar algumas frentes, mas a gente não pode desistir, porque tem um objetivo futuro. E aí eu brinquei, né? Hoje eu vou desistir. Daí o pessoal, lembra, Jéssica? Não pode desistir. Então, tem toda uma provocação, mas é puxar as pessoas. E entender que não vai ser fácil a caminhada. Construir uma empresa, construir processo, tudo que vem da base da construção, ela demora. Então tem que ser firme, porque nem todo dia a gente está feliz trabalhando. Mas como que a gente faz o nosso ambiente propício para aquilo? E tá tudo bem, né? Viver esse momento. Então, acho que a frase se encaixa Deu muito certo. bem. Joia, acertemos. Que bom. Quem é Jéssica Howling? Bom, eu sou uma mulher que veio de mulheres, então a minha base é da minha mãe e da minha avó. Foram duas pessoas que me construíram. Eu perdi minha mãe muito nova, com 13 anos, e eu fui morar com a minha avó, vim para Guarapuava, Campina de Simão, Grongoró. Então eu vim de uma cidade bem do interior e foi muito legal que a minha avó sempre trabalhou com princípios e valores. Então, o resto pode mudar, mas tenha muito firme os teus princípios e valores, aquilo que te constrói. E eu levei aquilo, né, muito forte em toda a minha caminhada. Então, eu tenho princípios base de família e princípios que eu criei na minha jornada e que eu não negocio. E nessa jornada, eu venho para Curitiba, né, venho para estudar e aquela vontade de crescer e ser alguém. Porque minha mãe era doméstica e ela falava assim: "Cara, você tem que ser alguém". Quem que é esse alguém?
Para alguém, para mim, era estudar, fazer uma faculdade, trabalhar numa multinacional, que era o meu sonho. E aí eu começo a estudar, entro numa multinacional, eu falei, me tornei esse alguém. Só que eu começo a entrar nesse ambiente corporativo achando que multinacional tá tudo ok. Eu só vou entrar e trabalhar. Só que eu entro, tá faltando isso, tá faltando aquilo, e eu sou aquela pessoa que, pra mim, não tem meia conversa. Ao mesmo tempo eu tô vendendo, ao mesmo tempo eu tô arrumando estoque, ao mesmo tempo eu tô lá no almoxarifado conhecendo as peças, ao mesmo tempo eu tô lá no administrativo, e eu gosto de problema. Versatilidade. Eu gosto de problema. Então, qualquer coisa que tinha fora, eu estava no meio. Até o estagiário não tinha essa possibilidade de participar dos inventários, que são os inventários ali que você faz. Acho que era cada 6 meses você fazia o inventário total. E eu me inscrevia para participar. Não é uma obrigação do estagiário. E aí, em 1 ano e 7 meses, eu fui efetivada. Uma coisa que nunca tinha acontecido. Eu me efetivo e entro numa área administrativa. E ali eu vou mexendo nas coisas, vou achando um monte de problema e eu vou organizando. E eu vou montando meta. E eu vou construindo processo. E nesse meio eu falo, mas eu quero mais. E eu sempre aquela vontade de querer mais. Não satisfeita. Ainda tenho isso até hoje. Eu sei que isso é de mim. É a expansão do ser, né? Uma das minhas frases é a expansão do meu ser. Quem que eu sou é isso. Não é uma meta fazer a faculdade, não é uma meta ter conhecimento. Eu sempre vou ter isso de mim. E aí foi nesse crescimento, nessa busca, eu achei um lugar que era o GBG, lá em Curitiba, que é o Google Business Group. O Google ele tinha vários desses projetos, ele fechou até na pandemia, e eu vejo uma mulher lá na frente falando de projeto, falando de Vale do Silício, e eu olhava aquela mulher e falei, cara, eu quero ser essa mulher. Espelhou nela. Eu quero ser essa mulher. E aí ela falando de projeto, eu falei: "O que que é projeto? Né, o que que é essa história de projeto?". E sem saber eu já estava fazendo isso dentro da empresa. Analiso um problema, monto, né, todo um planejamento, executo e tenho um resultado. Falei: "Cara, já faço isso aqui, vou buscar uma pós", né, já tinha me formado, vou buscar uma pós disso. Só que eu vou mexendo, eu sempre fui aquela pessoa de atender muito bem o cliente, de entender o pessoal lá fora, eu sempre fui muito comunicativa. Então, eu brincava muito com o pessoal comercial, a área administrativa, o estoque, eu não tinha problema com ninguém. Até porque eu acessava pessoas da fábrica, coisas que não era normal. Sim. Então, cara, como que vocês fazem esse negócio na fábrica? As pessoas gravavam, mandavam foto. E eu, mas como que faz isso? Então, eu sempre fui muito curiosa. Ah, por que que tá dando esse problema? Mas por que que isso? E eu não aceitava aquelas frases. Mas foi sempre assim. Não, não é sempre assim. Vamos resolver. E aí foram 2 projetos que eu fui lá, fiz lá dentro, né, tanto no do Age, tanto no do cartão, né, o link de cartão, que foi bem um pouquinho antes ali da pandemia. Então, quando entrou a pandemia, foi um sucesso para nós, porque a gente Uhum. já tinha todo um processo de link de cartão. E com isso eu comecei a participar, tá mais ali dentro da empresa. Eu fui selecionada para participar de um projeto que era interno da Mideia, que era o ACT, né, Acelerador de Talentos, liderança, né. E aquilo ali me expandiu a cabeça. Eu fiquei 1 ano em treinamento, entendendo metodologia, entendendo formato de empresa, liderança, conhecimento. E eu falei: "Aqui não é mais o meu lugar", porque eu queria mais. E ali, chegou num ponto que a minha proatividade era demais. Em alguns momentos eu tive que sair, né, de algumas frentes, porque não era mais visto bem. Uhum. Então chega num ponto na empresa que você tem que entender se aquele lugar é o seu lugar. Às vezes não. Então eu comecei a adoecer, porque eu deixei de ser quem eu era. E eu comecei a tentar caber numa caixinha, que é a caixinha do operacional. Executa, só o que tá no papel. Eu comecei a não gostar e começar, tipo, sabe quando você acorda segunda e você fala: "Putz, vou ter que trabalhar?". De novo. E era um lugar que eu amava. Eu estava lá sábado, eu estava domingo, eu ficava até tarde, eu abria a loja, eu fechava a loja. Eu tinha a chave, tudo. Então, era a minha vida lá.
E aí, pra mim, quando eu vejo que eu perdi a minha vida, eu falei: "Cara, o que que eu vou fazer?". Aí eu lembro um dia que eu estava indo embora, e eu falei e chorando assim, né, tipo: "O que que eu vou fazer da minha vida?". Tipo, eu não me reconhecia mais como uma profissional. O "Que que eu sou boa? O que que eu sou ruim?". Eu não via mais isso. E aí eu falo, né, eu estava voltando, eu falei: "Vou mexer no LinkedIn", né. Sentei, arrumei meu LinkedIn, eu falei: "Vou achar um lugar pra mim". Só que eu sempre fui aquela pessoa na faculdade que puxava os professor: "Tá, apliquei isso aqui, deu isso aqui. Tá certo? Tá errado?". E tinha um professor, que era o André, hoje é meu mentor, amigo e mentor, e o André falou me mandou uma mensagem no LinkedIn: "Oi, Jéssica, tudo bem?". Do nada. No dia que eu falei que eu queria sair da empresa, assim, desse jeito. Ele: "Você tá feliz?". Aí eu falei: "Putz, eu não posso falar que eu tô infeliz, né, senão vai soar Aham. meio estranho, né". Aí eu falei assim: "Cara, tô feliz, mas eu quero crescer e eu acho que eu não sei se lá é o lugar que eu vou conseguir crescer". E aí ele vem com uma proposta para eu trabalhar na Vero, na inteligência comercial. Então, venha pra gente construir essa área, desafio. Eu falei: "Cara, É agora. vou me arrebentar". Só que eu vou com todo aquele pensamento: "Será que eu sou boa? Será que eu realmente sou aquilo que as pessoas estão vendo?". Uhum. É a síndrome do impostor. Eu não sou tão boa. Não, uma hora alguém vai descobrir a verdade. Então, eu demorei tempo pra e olha, eu demorei muito tempo para tirar isso. E aí o André sempre falava: "Apresenta os resultados". Eu falei: "André, não dá. Faça isso". "André, não dá". Mas em execução não tinha comigo. Então: "Cara, esse é o projeto, isso aqui, vamos fazer". E aí eu chamava, puxava o time, então o projeto era comigo, indicador, parte de remuneração, então todas essas frentes eu puxava, treinamento com o time, então não tinha, né. E às vezes ele vinha falar comigo: "Pô, você puxa umas coisas que não é do time, se você vê, não é normal as pessoas fazer isso, montar uma estrutura". Aí eu: "Nossa, mas todo mundo faz". E aí nesse meio, eu começo a participar desse projeto feminino, que é o Divas, que é um projeto dentro da Experts. Eu lembro que das participações, assim, eu estava com um livro para ninguém falar comigo. Porque nesse meio tempo, aquela pessoa que era expansiva, ela se fechou. Que traía. Ela se formou numa armadura. Então, tanto na Vero, eu era conhecida como uma pessoa mais dura, como uma pessoa do projeto que ninguém tinha, né? Tinha muito Aham. dedo, assim, às vezes, para falar comigo, porque eu era, não tinha meia conversa. E aí eu trabalhava com pessoa de Minas. O pessoal quer falar do pão de Nossa, queijo, os caras. o pessoal quer conversar. Mimimi. Tá, tá. Fale, chega ao ponto. Então eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, eu sei, mas que eu me fechei. Então, por isso que eu falo, pessoal, quando vocês estão na empresa e não tá legal, seja honesto com você e com a empresa. Boa, boa demais. Porque senão, você prejudica a empresa. E acho que foi uma das decisões que eu saí, né, da outra empresa. Mas todo nesse contexto, eu comecei a participar dos eventos do Divas, criar o modelo. E eu fui começando a apresentar, compartilhar meu conhecimento e eu fui vendo, "Pô, eu sou boa nisso". E eu comecei a trabalhar mais o autoconhecimento. No que eu sou boa? No que eu faço que as pessoas, né, falam, nossa, eu não consigo fazer isso. E aí, nesse contexto, eu fui sempre aquela pessoa proativa, né? Proativa demais. E aí, a Érica um dia me chama assim, Jéssica, que era essa pessoa lá, que foi em Vale do Silício, aquela mulher que eu Nossa. espelhava como ídolo, ela chega pra mim e fala: Eu quero que você seja community manager da Experts. Só que ela fala dentro do carro e eu fico quieta. Ela, tá, se você não quiser. Mas aí não era questão de eu não querer, é a questão que eu não me via sendo a pessoa que poderia estar naquele lugar. Nossa, como é que pode? Eu tinha passado por um monte de situação, um monte de coisa, feito um monte de coisa e ainda não se reconhecia esse valor que você tinha. E aí eu tô falando de 2022, 2023. É recente, né? É É recente. recente? É recente. Então, o meu valor era muito a minha performance. Se eu tô entregando, eu tô bem. Se eu não tô, já tá errado. Eu não sou tão boa. Então, eu tive que me descobrir em alguns momentos. Então, trabalhando nesse grupo ali,
eu fui me descobrindo, porque é um ambiente seguro, onde eu podia falar o que eu estava sentindo, e aquelas mulheres trazendo também todo o processo que elas estavam vivendo, e a Érica também trazendo, cara, para mim não foi lá dar uma palestra em Singapura, foi fácil. Fazer isso não foi fácil, mas como que eu fiz? Então, eu tive muito do lado, ela me pegou mesmo como uma pessoa para ensinar, e eu comecei a reparar a forma que ela falava, como que ela estruturava, e aí eu fui pegando. No começo, horrível eu palestrando. Eu lembro que uma vez a gente estava fazendo assim, o que era o do não era o GBG, mas era o da educação, né, do Google, líderes de educação. E aí eu falei, pessoal, se vocês precisarem sair, não precisa mais voltar. Aí as pessoas olharam, aí a Erika lá no canto, né, tirando foto, ela, não, pessoal, pode voltar, porque o nervosismo era gigante. Eu comia as palavras, eu falava muito rápido. E aí, esse processo de realmente, eu vou fazer isso. Vai dar errado? Vai. Mas eu vou me desenvolver. E eu comecei a participar e trazer muito essa frente. E as pessoas foram vendo a minha evolução. Então, eu participava de muito projeto. Ah, vamos fazer um design sprint com tal empresa. Aí a Erika me chamava, eu ia em tudo. Eu ia em tudo. Tudo que ela me chamava, eu ia. Às vezes eu tinha que colocar dinheiro, não me importa. Era aprendizado, era Era crescimento. investimento. E muito tempo na minha carreira eu não tinha valores para isso. Certo. Então, fiz, né? Dava um jeito, cortava coisas. Então, eu fui aquela pessoa assim: o que que eu vou priorizar? Meu crescimento. O resto vai descer. Segundo plano. Segundo plano. Ótimo. E aí, eu fui fazendo essa construção. 2 anos, lá na frente, errando, acertando, errando, acertando. E um dia ela chega para mim: você é a comunidade. E aí, nesse meio tempo que a gente estava fazendo projetos, eu conheci o Max, que é da Somos Valor. Uhum. E a gente estava ali fazendo um design sprint para a CESPRO Paraná, e ele é diretor da CESPRO. Ele fala, cara, eu tenho um projeto. Ele quer conversar com você. E aí, na Vero, eu já tinha estruturado, já estava andando as áreas, já não tinha desafio. Aí eu falei, desafio, né? E aí ele vem, ali desenha o plano no guardanapo, o sonho, e eu vi assim, cara, ele é muito bom em vender sonho. E assim, ele me plantou um negócio na cabeça que eu nem pensei. Eu falei, vou assumir isso aqui. É o cara do marketing digital, né? Que vende sonho pra galera. Mas foi um cara que ele veio lá de baixo, ele era torneiro mecânico. Nossa. Aí construiu uma empresa, fez ali o exit, saiu da empresa e estava construindo essa. E aí você vê que é uma força, né? A pessoa é aquilo. Eu falei, tá, vou topar. Ele, é eu e você. Eu falei, como assim? A gente vai ter que construir tudo? Meu Deus. E aí, eu tinha visão operacional de estar numa área. E eu tive que derrubar tudo aquilo, né, de visão de empresa e começar. Agora eu tenho que ter visão de negócio. E foi muito difícil, porque até quebrar essa identidade foi 1 ano. 1 ano eu falei, cara, será que vai? Não, mas isso aqui, Jéssica, quando a gente tá construindo empresa é diferente. Tem que testar produto. Aí eu começo a participar de G4, começa a entender outros formatos, como que constrói startup, né? Uhum. O modelo de startup não é construir processo, é testar produto. Construir, derrubar produto. E tem uma coisa, quando o dono, você tem que entender pelo menos o conceito das coisas. Certo. Porque senão você é enganado. E eu fui enganada em 1 ano, muito, por especialistas. Eu contratava especialista de crédito, ele me enrolava. E aí eu falei, não vou ser mais enrolada. Vou aprender a Vou fazer. estudar. Então eu ficava no escritório, chegava às 7 horas no escritório, eu saía 11 horas do escritório. Todos os dias, sábado e domingo. Foram 2 anos que eu fiz só isso. Estudar, entender e perguntar para as pessoas que eu tinha conhecimento de crédito. Como que monta? Mas como que faz? O que é uma CCB? O que é um FDIC? O que é uma securitizadora? Então, eu busquei e dei o all-in. Cara, eu vou fazer isso que dá certo. E aí eu fui buscando, buscando, buscando e fui construindo com o time essa estrutura. Pegava ali umas pessoas, Uhum. elas me ajudavam, mas o conhecimento era meu.
Certo. de como que eu queria, como que a gente desenhava com o Max, juntava o time. E para mim isso aqui foi a escola. Tanto a experts na parte de eu comunicar e falar, entender comportamento, quanto o Max, que ele me colocava do lado às vezes e falava: olha como que as pessoas estão se mexendo na reunião, mesmo que online. Olha as expressões faciais dela. Eu não percebi, nem olhava isso. Uhum. Se ela fizer assim, "Não, ela não entendeu aquilo que tu falou. Mas se ela fizer assim, veja se ela tá incomodada." Às vezes as pessoas ficavam assim na reunião. Ela tá incomodada. E eu comecei a olhar mais o comportamento humano. Certo. E aí, de palestrante, que muitas vezes eu fui, né, só ditar um conteúdo, comecei a sentar e envolver as pessoas na conversa. Mas isso acontece contigo? Aí eu começava a perceber como que as meninas estavam recebendo, ou como às vezes eu ia. Foi uma vez que eu fui na FIEP, era 600 alunos. Eu ia no meio dos alunos, ia conversando com cada um. E então eu peguei toda essa minha construção, 10 anos. Não é do nada que a gente se constrói. Tem todo um aprendizado, é derrubar muito o que a gente era antes, não dá para ser agora. É destruir, construir, destruir, construir. Mas tendo a base que é princípios e valores. Joia. Nossa. E aí eu venho, né, de toda essa construção com o Max, aprendi muito com ele, parte de negociação de cliente, de apresentação, como que você faz. Então, isso foi, eu falo que foi a pitada. Quando eu me reconheci, isso foi 2025. Aí lascou. É isso. Aí eu falo que aí realmente eu fui ser quem eu era. Então eu resgatei aquela Jéssica e eu fui criando um relacionamento. Eu fui sendo a pessoa que eu deveria ser desde o começo. Certo. Mas em que alguns momentos da nossa vida a gente se fecha sem entender o porquê. Então por isso que eu falo, converse. Hoje tem até o chat que ajuda às vezes algumas percepções. Então esse autoconhecimento eu valorizo muito. Até foi um ponto que eu trouxe lá, né? E aí foi toda essa minha construção para eu chegar até hoje. Então eu entendo que quando eu entro ali no grupo, cara, eu tenho que ter a visão de quem tá lá vivendo. Eu não posso chegar e ditar. Não, vai ser assim. Se eu falasse vai ser assim, porque o pessoal, né, respeita tanto pelo know-how. Mas eles só vão respeitar mais a hora que eles estiver sendo ouvido. E aí foi um ponto bem legal que o pessoal fez a reunião e falou assim: Jéssica, você foi a única pessoa que desceu e entendeu a nossa dor. E que agora a gente pode construir uma coisa junto. E aí eu vejo o pessoal puxando o manual, puxando, vai fazer a integração, vai construir os manuais, vai construir os processos. Estão nas discussões, interligando área com área. Mas é um movimento que essa minha construção, ela foi fundamental tanto de viver em comunidade, né, entender que tem que ter essa troca, e tanto de empresa. Em que momento você é um CNPJ e, né, alguns falam, né, CNPJ não tem coração. Em alguns momentos a gente tem que pensar em resultado e não nas pessoas, né? Então, o que que eu vou fazer? Como que eu vou direcionar? Foi difícil para mim, porque eu fui muito de, ai, será que eu vou fazer isso? Eu me lasquei muito, porque eu ficava, não, a gente vai desenvolver, a gente vai fazer. Então, a decisão hoje do empreendedor, do dono de negócio, é muito difícil. Porque você tem que pensar no teu negócio, mas tem que pensar nas pessoas, mas isso também tem que, Tá equilibrado, né? porque não pode, só pessoa Balanço. e aí a empresa não vive de amor só, né? Uhum. Então, foram essas quebras que eu tive e hoje tá vivendo isso nas empresas. Então, ter as mentorias, indicar, ouvir a dor ali do mentorado, que é o processo de liderança que a gente faz, buscar conectar vivência, para ele se sentir, cara, não é só eu que, né, tô vivendo isso. E aí a gente construir um plano junto. E ele voltar, Jéssica, construí isso, né? Ou Ricardo, já consegui isso. Então eu trabalho muito nessa parceria, porque Entendi. o ambiente corporativo e liderança é muita pressão. Ah, tá louco, né? Imagino.
eu acredito assim que deve ser, como você falou, que você sempre foi, não, eu faço, eu e aquilo. E quando você chega numa empresa, porque acho que a pior parte do teu negócio é, como você fazia muito, você chegar e falar pro fulano lá, faça isso e a pessoa não fazer. Aí eu tenho que mover a pessoa, entender o que brilha nela. E isso eu aprendi muito na fintech. O que que tu sonha? O que que tu almeja? Por que que você tá trabalhando aí? O que que te motivou a trabalhar aí? O que que você gosta? O que que você não gosta? Então eu tenho que entender as motivações da pessoa. Ah, Porque da hora. com as motivações eu consigo. Aí ela começa a se abrir e falar da dor. Mas qual que é a tua dor? Já teve mentorado que chorou assim, cara, eu não aguento mais. Mas não aguento o quê? Vamos começar a nomear? Qual que é o processo? É as decisões? Ah, é as decisões. Mas você tem o papel. Você não tá argumentando, você não tá estruturando. E essa pessoa começar a estruturar a fala dela. E ela começou a ter resultado. Então, às vezes são pontos que internamente a gente acho que não tem mais saída. Mas é esses pontos que você vai tendo na conversa, que é muito o que já fizeram comigo. E deu Uhum. certo. Foram destravando. Mas eu falo, é um processo. Então, é um processo que você faz com o mentorado para que ele consiga se abrir, porque eu tô gravando. Como que ele vai ter a certeza que eu não vou compartilhar isso com a empresa? Mesmo que eu fale ali no começo. Então, você tem que criar um nível de confiança que tem pessoas que é mais fácil, tem pessoas que é muito mais difícil. Eu imagino, né? Então, é mais forte do que eu falo. Então, tem pessoas que fala gera dúvida. Eu questionava a minha forma de falar. Nossa, eu sou muito dura, eu sou muito direta. E eu comecei a entender que essa minha forma de falar traz segurança para as pessoas, porque eu não enrolo, não fico de papinho, eu trago a realidade. Nas minhas entrevistas, eu falei, ó, aqui não é o céu que tu tá esperando. Vai ter que trabalhar sábado, vai ter que trabalhar domingo, vai ter dia que dá vontade de matar todo mundo, porque é pressão. A gente tá construindo produto, a gente tá validando. Tu quer? Ah, eu quero. Então, o Gabi, que foi né? Primeiro emprego dele, coitado. Primeiro emprego dele, que era o meu dev, né? Ele fazia toda a parte front e back-end. Ele falou, eu quero. Eu falei, beleza. E aí eu deixei ele no meio, no vácuo, assim. Ele começou, eu só vou saber se você quer se você me cobrar. E eu terminei aquela reunião e deixei. O menino me cobrava todo dia. E aí eu passei ele pro Max e ele ficou com a gente ali uns 2 anos. Me ajudou em tudo. Tudo que eu deixava na mão dele, ele fazia. Enrolava. E hoje ele tá na empresa, tá assumindo papéis, tá alcançando resultado. Então, esse começo, ser claro aqui, porque as empresas às vezes vêm do mar, né? Uhum. Nossa, aqui você vai ter processo, você vai. Chega lá, não é nada. E aí a pessoa é um desencontro muito grande. Então, eu sempre gostei de ser verdadeira, tanto nas empresas que eu estou prestando serviço, tanto com os colaboradores, tudo. Confia, porque eu não vou quebrar essa palavra. Então, a minha palavra é: se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Certo. Se eu falei que eu acordo 4 horas da manhã, eu acordo 4 horas da manhã. Não tem meia conversa. Se eu quebrar isso, eu me quebro. E Então, eu já coloquei pessoas à frente do que eu acreditava e eu me destruí. Então, ter essa base forte de quem você sabe aonde você vai e aonde você não vai. E quando você sabe disso, esta é resto. da hora. Como você trabalha com grandes CEOs, é mais fácil trabalhar com homens ou com mulheres? Os homens não ficam meio receosos por você ser mulher, por mais que você tenha essa forma mais firme, mas eles ainda não ficam. Já que você tem muito resultado, né, para apresentar, né? Mas qual que é o melhor de trabalhar? Ou não tem o melhor? Todo mundo é igual. Olha, depende muito do perfil. Nem falo que é do ser feminino ou masculino. Você olha o CNPJ e é Depende aquilo da ali. pessoa. Tem pessoas que tá muito aberta, vamos fazer isso acontecer. Hoje eu sou amiga do Max. Ele Uhum. manda as coisas pra mim, vamos construir isso aqui, vamos ter uma discussão sobre isso aqui. Mas quantas vezes eu fechei o pau com ele? Quantas vezes a gente brigou feio?
de um ligar pro outro, assim, mas muito a gente perder totalmente, às vezes, a estrutura. Por quê? Depende do perfil, depende como a pessoa te olha. Então, quando eu tô trabalhando com uma pessoa, ela vai me olhar de um jeito. Mas quando eu entro com uma consultoria, ela tá me olhando com outro. Ela vai ouvir. Então, às vezes, as pessoas falam, né? Pô, já você fala, a pessoa ouve. Eu tô aqui na empresa e eu não sou ouvida. Mas é que é diferente. As pessoas me olham de uma outra forma quando eu vou de consultoria. Mas quando eu estava trabalhando, tinha muita coisa que eu falava, a pessoa não via. E aí eu entendi que é a minha forma de apresentar, a minha Hum. forma de me posicionar. Eu mudei totalmente. Se você pegar a Jéssica lá da minha ideia, não tem nada a ver com a Jéssica hoje. Como que eu falo? Como que eu falo com o time e como que eu falo com a liderança? São duas conversas totalmente diferentes. Liderança ou diretor ou CEO, o CEO, ele quer só saber de resultado, como que foi e pronto. Ele não quer saber do detalhe, do detalhe, do detalhe. Ah, como que eu consigo contigo? O que que você vai me gerar de resultado? Como que eu posso trazer? Qual que é o direcionamento? Quais são os próximos passos? Que resultado que isso vai me dar? Então, você entender com quem você está falando, não vou desrespeitar ninguém, Certo. mas a minha forma de comunicar é diferente. Como é que eu tô com o time? Às vezes eu tô brincando com o time, pra dar uma soltada. Dou risada, brinco, mas quando eu tô com um gerente, já é outra Outra conversa. pegada. Quando eu tô com o CEO, é outra conversa. Então, a gente tem que moldar os públicos que a gente fala. Isso é o que eu aprendi que foi a melhor coisa. Até a forma de se vestir. Eu tinha aquele conceito, né? Ah, tem que me respeitar da forma que eu me vestir. Derruba isso. Mentira. Primeira contato que a pessoa vai ter com você é aquilo que ela vai ter de percepção. Não é que ela seja ruim, mas isso é padrão. Tem vieses que a gente nem enxerga em nós mesmos. Então, eu desconstruí muitos pensamentos e hoje, se eu vou me vestir bem porque eu tenho que passar uma boa impressão. A minha imagem, a forma com que eu falo, tudo é um contexto. Não sou o Steve Jobs para colocar uma camiseta preta Certo. e vai dar boa. Não tem um nível, né? Não só de conhecimento, mas o que o cara construiu. É diferente, são tempos diferentes. Então, as pessoas pegam uma referência e quer passar. Então, são vários quadradinhos, né, que a gente Uhum. monta. Forma de falar, forma de comunicar, como que você apresenta. Em que momentos eu falo, em que momentos eu não falo. Quando eu sei que a pessoa vai me ouvir e quando eu sei que a pessoa não vai me ouvir. Já teve muitos momentos que eu tinha algumas coisas para ditar, mas eu sabia que a pessoa não estava aberta a receber aquilo. Então, mas foi difícil. Ali na Somos Valor, eu falo que o meu nível de maturidade foi mudando, porque eu tive muito essa conversa com o Max. Porque em alguns momentos eu chegava e não era o momento, porque a gente estava com investimento, tinha caixa, tinha briga entre sócio, e às vezes eu chegava num pior momento. Só que eu não tinha essa percepção. E aí, quando eu tive a percepção, foi assim, Tudo mudou. tudo mudou. Conseguir ter os resultados que eu queria. E é isso que eu sempre passo para a liderança, né, pessoal? Vocês têm que entender o momento. Como que eu me relaciono com a diretoria? Como que eu me relaciono com meus pares? Como que eu me relaciono com o meu time? Às vezes, fazer um mapa da influência mesmo. Uhum. Qual que é a palavra? O Max tinha uma palavra que era vamos analisar. Se eu falasse isso, todo o resto que eu falei depois, Não valeu de nada. Uhum. e tem várias pessoas que às vezes você tá se comunicando, você fala uma palavra, você vai ver que ela se fecha inteira. Porque aí é histórico. Eu não aguentava mais ouvir aquela palavra. Vamos analisar, precisa verificar. Não tinha acabativa nas conversas, entendeu? E quando você está construindo uma empresa é muito ruim. Porque de 12 produtos que a gente criou, 2 ficaram de pé. Como que eu lido com a frustração do time? Sabe que você falou um negócio que leva pra vida, a gente tá. Quando os filhos da gente vem e falam alguma coisa, eu vou ver. Sim. Eu vou ver. E né, a gente fala meio que pra fugir daquela situação, né? Do que tá acontecendo. Nossa, total.
Insight, né? Tudo, para qualquer pessoa. Veja a palavra. Tem palavra que você vai ver na feição dela que ela só tem. Né? Tipo assim, Pô, não já não quero vai isso aqui rolar. agora, não quero isso. Cria-se um padrão na cabeça da pessoa. Então, isso eu fui nos detalhezinhos. Nos detalhezinhos. Tanto que os meus mentorados hoje, tem pessoa que me manda mensagem, que vai lá no escritório, né? Conhecer o escritório, eu não faço aquele presente, mas eu pego um livro ao qual eu acho que identifica com a pessoa, eu demarco ele para leitura e eu deixo uma mensagem. Porque, na minha percepção, conhecimento expande. Então, eu quero que a Sim. pessoa ela tenha, né? Às vezes a pessoa lê, às vezes a pessoa não lê. E aí eu crio toda uma metodologia para ela ler 3 páginas e ela vai vendo a evolução. É minha forma, né, de eu comunicar falando, cara, você é especial, veio aqui me visitar e é muito legal te ter aqui. Que da hora. Então é muito legal os pessoal, a gente vai fazer uma caravana, então, para visitar a Jéssica. Eu falei, calma, deixa eu comprar os livros primeiro e vou ter um trabalho para demarcar tudo isso. Então é uma troca muito legal e uma coisa que eu aprendi, não é o melhor presente, não é comprar o chocolate, não existe. É aquilo que você faz de coração e que gera uma identificação com a pessoa naquilo que ela está vivendo. Então, eu comecei a ser muito estratégica até em como eu apresentei as pessoas, independente do nível. Igual eu sempre viajo, né? Tô em Garopaba, e aí eu já tô pensando o que que eu vou levar pro time. Tanto pro time, tanto pra pessoa, que todo dia lá, quando eu chego no escritório, ela já separou o meu chá. Que eu gosto de um chá específico. E às vezes não tem meu chá lá na caixinha, né? Do nosso espaço. Eu sei que você quer o chá, vou lá buscar. Então, é a pessoa que ela cuida do ambiente, mas ela cuida de você. E sempre eu levo uma coisa pra ela, me manda mensagem, né? Ela me chama de conflito, né? Porque todo dia eu brinco com ela, gosto, né, de ter esse ambiente. Tanto na fintech, eu falo que eu tinha uma segunda personalidade lá dentro, porque eu tinha um ambiente mais descontraído. Então a gente brincava, zoava, porque todo o processo que a gente fazia era muito pesado. Era você montar e achar que vai dar bom e não dava bom. Então, assim, do nível que o time tava engajando, trabalhando até tarde, e aquilo não deu certo, como que eu mantinha as pessoas ainda querendo trabalhar Motivado. lá? Até eu. Aí se eu transparecesse isso, ferrou. Então eu tive que fazer esse alinhamento e segurar todas as energias ruins, porque independente que eu goste de desafio, muita frustração, ela desanima a gente. Exatamente. A gente se questiona se aquilo que a gente tá fazendo realmente faz sentido. Uhum. Será que realmente isso aqui vai ser? Será que a gente começa a questionar? Então, foi esses pontos, assim, na fintech que eu falo que foi 2 anos, assim, que a minha vida virou em 380, nem 60. Ele deu a volta e deu mais um pouquinho. Foi mais. Que me ajudou a eu estar onde eu estou hoje. Então, podendo, conseguindo ajudar a liderança. Que da hora. E quem que é a Jéssica fora do ambiente corporativo? Psicopata. É, pior que é. Certa eu não sou, tenho certeza disso, porque não, em lá, acho que 2011 eu vim morar pra cá e eu fiquei inconformada com uma questão familiar. Eu perdi minha mãe com 13 anos, problema do coração, e depois de um tempo eu perdi minha avó por problema do coração também. E eu coloquei uma regra, isso aqui vai parar aqui. De mim não vai passar. Eu entrei na academia e eu gostei daquilo. Mas eu gostei da energia de puxar, de aquilo foi me movendo. Então eu passei por muitas coisas na minha vida, tipo perder minha mãe, perder meu irmão 1 ano, fui morar com meu pai. Então meu pai era alcoólatra, então passei alguns momentos em Curitiba piores da minha vida. Então eu tive que ter uma parte emocional muito grande. E aí eu conheci até o meu marido na faculdade e eu falo que nesse processo ele foi a pessoa fundamental, porque ele me deu coisas que na minha vida eu não tive, que foi família. Então essa perda de estrutura de família, ela é muito ruim. Porque quando eu cheguei na minha avó, ela falou assim: "Eu vou te dar educação, porque é uma coisa que você não teve". Minha mãe era muito boazinha comigo. E eu era muito respondona com a minha avó. Eu lembro até hoje, né? Eu falando assim: "Eu vou embora.
Ela só me deu um tapa na cara, eu peguei minhas coisas e fui numa casinha que tinha do lado, assim, era meio que um paiózinho. E eu fiquei, né? Começou a escurecer, né? Começou a escurecer. Aí eu falei, pô, eu acho que eu vou voltar, né? Aí eu voltei. E ela falou: você quer que eu arrume minha bolsa com você? Pra você ir embora? Então eu vou levar. Então minha avó, ela não teve nenhum. Mas foi a melhor coisa que ela fez pra mim. Porque ela me ensinou coisas que eu não tive com a minha mãe. Minha mãe queria ser mais minha amiga. E eu, naquele momento, eu precisava ter o direcionamento, porque senão eu poderia me perder, né? Mas eu sempre, né, fui entendendo ela e aí eu fui respeitando. Então, respeito os mais velhos. Independente de quem era, respeito os mais velhos. E eu pego isso até hoje, né? Então, às vezes eu falo pra Maria, ó, respeita teu pai, mais velho, independente, a gente tem que respeitar. Então, são princípios que hoje se perderam um pouco, né? E eu valorizo muito isso. Tanto que quando eu tiver um filho, os mesmos princípios que eu aprendi, eu vou levar para os meus filhos. Sei que não é uma tarefa fácil, Não. mas é uma tarefa que eu quero ter esse direcionamento. Então, com a minha avó, eu fui todo essa construção. Com meu pai, já foi uma outra coisa. Então, eu fui a pessoa da casa. Meu pai não tinha estrutura e nem direcionamento, discernimento. Então, eu tive que ser a responsável pela casa. E aí, com essa responsabilidade, eu comecei a estudar e trabalhar. Então, desde muito cedo, eu fui buscando. E a academia foi um ponto que me salvou. Eu falo que quando eu estava muito fundo, eu ia na academia, parece que eu tirava tudo aquilo. E a segunda parte foi o conhecimento, leitura. Eu leio até hoje. Então, eu acordo 4 horas da manhã. Não tô lendo mais bem cedo, mas eu leio a hora que eu chego no escritório. Chego cedo no escritório, pego meu livro, né? Tem o meu espaço lá, né? Que a gente fala no espaço. Mas eu vou treinar. No treino eu volto, me arrumo, vou trabalhar. Aí eu falo, né? Primeiro eu, depois o resto. Por que que primeiro eu, Nossa. depois o resto? Porque primeiro eu tenho que me cuidar. Porque se eu não me cuidar, eu não quero passar pela mesma coisa que eu passei quando era nova e a minha mãe me deixou no momento principal da minha vida. Por não ter essa visão de ela tinha que se cuidar. Então, minha mãe sempre foi aquela pessoa de cuidar de todo mundo, menos dela. E aí pode parecer egoísta, né? Primeiro eu, depois o resto. Mas eu falo de questões de saúde, falo de questões de me priorizar. Isso desde lá de 2011. Então, eu sempre acordei de manhã. Hoje eu consigo ir de carro, mas antes eu ia de a pé até a academia, isso de madrugada, treinava e ia a pé para minha ideia. Porque ou eu comia, então a gente tem que fazer as balanças. Então, eu sempre tive muito essa parte de disciplina. Onde quero chegar, leitura, colocar em prática. Se é uma coisa que eu faço, é colocar em prática. Como que isso aqui funciona? Testo demais. A isso que não deu certo. A isso que deu certo. A isso que... Então, eu vou nessa curiosidade. E a academia, corrida. Aí a corrida foi uma outra virada de chave. Se eu posso correr até 10 km, que era uma coisa impossível na minha vida, eu posso tudo. Então, eu terminava de correr, eu falava, meu Deus, vou derrubar. Então, a academia eu falo que foi a terapia. A corrida foi outra terapia. E são coisas que eu não abro mão. Que é tanto a minha saúde, né, de exercício físico, e de ter essa visão de longevidade. E essa é a Jéssica. Tô cagando e andando, o que que as pessoas acham de mim? Nunca fui de ligar, ai, fulano. Ai, porque a minha família me zoava. 4 horas da manhã, tá doido? Hoje, dois acordam 4 horas da manhã. Mas eu já fui muito zoada lá em 2018, as pessoas me zoavam, porque isso não era normal. Mas eu nunca fiquei assim, ai, então eu vou fazer o que é normal. Por um lado bom, por um lado ruim. Eu me fiz assim, de não me importar com o que os outros falavam, porque eu precisei na minha vida ser desse jeito. Só que a gente às vezes vai num nível muito alto, né? Sim. Eu falo, eu já não me importava mais com ninguém. Certo. Então, eu meio que congelei meu coração. Então, eu tive que, opa, deixa eu entender em que momento eu tenho que ser aquela pessoa, né? Que é família, que é minha briga. Então, eu fui melhorando essa minha percepção e foi um caminho, assim, né? Eu falo que foi futuramente, né? Eu até falei para as meninas, posteriormente falei para as meninas, hoje é o primeiro dia que eu uso rosa.
Eu nunca usei rosa na minha vida. Tipo, eu nunca usei cores. Era preto e branco e cinza. Então, são coisas que você acha muito pequenininha, mas que ele tá começando a sair para fora aquilo que você realmente é. Então, são vários detalhezinhos, né, que foram acontecendo para eu fazer essa construção da Jéssica. E a Jéssica pessoal é o que constrói a Jéssica no profissional. O que eu faço na minha vida hoje, o meu ambiente da minha casa, de estudar, das pessoas falam, nossa, você só sabe estudar e trabalhar. Cara, eu amo o que eu faço. Hoje eu saio para jantar, eu faço mais coisas, né? Porque eu Sim. também entendi que tem Tem que uma ter vida, vida Tem vida também, né? social, né? Tem tem vida um pouquinho social. de vida social, Tem que então. ter um pouquinho de vida social. Mas eu escolho onde eu quero estar. Por que que eu quero estar? Então, às vezes eu marco meu café lá e fico o dia inteiro num café e explorando minha vida. Eu falo do framework da vida, né? Que eu conheci com o Lucas dentro da Somos Valor. O Lucas entra para ajudar. O Lucas é uma parte bem principal, porque ele vem com uma visão estratégica. E aí eu começo a olhar assim, cara, aquele cara fica toda hora no computador, ele faz o quê? Porque na minha visão era assim, eu faço, eu tenho que entregar algo. E eu vejo que ele fica. Ele começa a trazer umas coisas legais. Ele falou, Jéssica, é tempo estratégico, é tempo para pensar. E o que pensar? Pensar, passação de conversa. E aí eu começo a aprender com ele toda essa visão. Como que ele construiu, né? Ele construiu o scale do G4. Então, como que ele fez isso? Como que ele alcançou esse resultado? Vou ouvir. E aí ele me mostra um dia numa telinha, esse aqui é o framework da vida. Falei, o que que é isso? Aí ele me explica cada quadrante e aí eu coloco aquilo para minha vida, né? Que tem o nível de fundamental, que é saúde mental, física e acho que é nutricional. Aí tem a coluna dinheiro, que daí eu falo de ativo, passivo e falo, né, de despesas e receita. Como que você olha isso na tua vida? Porque não adianta, né? A gente não vive realmente de amor. Então a gente precisa de dinheiro. E aí foi uma quebra de dinheiro também na minha vida. Porque eu era aquela pessoa que eu quero fazer, não preciso me pagar. E aí, ambição, não tinha ambição de. Financeiro. Não. Eu tinha ambição de conhecimento e tal, mas eu não tinha essa ambição financeira. Onde quer chegar, que carro eu tenho? Nada. Meio que isso para mim não existia. E aí, aqui eu começo, opa, eu quero, É eu bom, quero, não, é isso que é muito bom, bom. né? E aí tem uma parte que é o aspiracional, que muda de pessoa para pessoa. Então, expansão do ser é uma parte do meu aspiracional. É quem eu sou. E não vou mudar isso aqui porque é minha natureza. Eu vou buscar aprender, eu vou. Nunca vou estar 100% assim, agora eu cheguei no ponto que eu. Não. Eu sou incomodada. Então, eu gosto de sentar com você aprender. Como você faz isso? Não, tá, mas como você tá fazendo isso? Eu sou esse nível. Tanto lá no hub que a gente trabalha, Uhum. eu fico. Tá, mas como que tu faz isso? Opa, vou testar lá. E a gente faz umas trocas bem legais, porque quando você tá no hub, tem de tech, tem pessoas que estão construindo marketing. Daqui a pouco tem outro que está fazendo marketplace. Aí tem outro lá que tem uma empresa já formada. Tem RH. Daqui a pouco tem um outro. E aí você vai fazendo essas trocas, que às vezes é uma conversa ali num café. Então eu tenho as minhas paradas pro café muito estratégia. Isso aí. Então eu vou lá, tomo um café. Uma que eu saio também, né? Tempo. Chego 7 horas no escritório, eu saio às vezes 9 horas. Então, gosto de estudar, gosto de ler, então tenho meus momentos, né? E agora eu tô colocando corrida, né? Eu corro, daí eu volto pro escritório, e daí o trânsito tá muito puxado, eu falei, vou aproveitar e fazer o meu exercício. Então, eu sempre sou aquela pessoa da rotina. Eu vou encaixando, vou otimizando o meu tempo e focando naquilo que realmente importa. E aí eu uso toda a minha base de, né, valores e princípios e hoje o meu framework da vida para eu direcionar. Isso faz sentido comigo? Se não, Já corta fora. já corto fora. Prioridades, né? Se a gente não priorizar, Até que ponto você acha que o ambiente fez diferença pra você? Você teve, tipo,
chegou no ambiente, você contou a tua experiência nas empresas, chegou a um ponto onde ela não ia te levar até onde você queria chegar, né? Não cresceria mais ali Uhum. dentro, não te dava aquele quentinho no coração, ou aquelas borboletas no estômago. Chegou, até que ponto você acha que essa mudança de ambiente, ou o ambiente em si, ajudou a moldar a Jéssica? É que a gente tem várias fases na nossa vida, né? Então, na fase que eu tava ali na minha ideia, eu era a fase de ter o conhecimento, de ter essa curva. E foram 7 anos. Não foi uma curva assim. E a gente bate numa coisa dentro de multinacional que são cadeiras. Dentro de empresas grandes, as pessoas estão sentadas na cadeira e segurando aquela cadeira o máximo que ela puder. Se em algum momento ela vê ameaça dentro do time, vai dar problema. Então, em organizações grandes, é muita politicagem. Você tem que saber muito bem o que você fala. E hoje eu até escutei algumas coisas de empresa e eu falei, meu Deus, as pessoas não têm noção do que elas falam, né? Porque assim, eu não tinha essa percepção na minha ideia, mas eu fiz algumas coisas que eu fui taxada de proatividade demais, que eu fui a pessoa que essa não é a sua função. Então, Proatividade demais. aquilo que me via como assim, cara, essa pessoa é a top do meu time. Em algum momento ela foi se tornando ruim, mas o ambiente me trouxe até ali, o crescimento, as pessoas. Eu só ia para almoçar com o pessoal lá de vendas até hoje. Eu brinco com eles, mando mensagem, a gente fala besteira, porque era um ambiente comercial é muito sai de tudo. Eu lembro que eles zoavam, traziam os clientes para falar: "Jéssica, pega um saco de pó lá de R22". Eu ia lá no estoque ver se tinha, e era gás, não existe. E eu ficava rodando estoque, eu perguntava para os meninos: "Não, tá lá atrás". E eu ia lá atrás e olhava, mas não tem esse. Então, assim, era brincadeira que hoje a gente não pode mais fazer no ambiente. Mas ambiente corporativo você tem que tomar muito cuidado. As pessoas confundem amizade com colega. E às vezes abrem a foi o meu caso, eu abri informação, abri minha vida para as pessoas que eu não poderia ter abrido. Meus anseios, e teve pessoas que não gostaram daquilo que viram. Porque na visão dela, assim, cara, se eu não posso, por que você pode? Não, você não pode. Então, o ambiente depende muito do teu nível de crescimento também. Porque tem ambiente que ele te levou até um certo ponto, mas você não vai conseguir chegar em outro ponto. E é que nem um dono de empresa. Se ele não tiver essa evolução, vai ser uma hora que ele não vai mais estar lá. Ou às vezes outra pessoa vem, entra para assumir, porque a gente tem que crescer. E essa ambição de crescer não fez com que o ambiente fosse mais um ambiente que iria me ajudar. Eu não tinha Uhum. mais possibilidade de crescer. Eu estava numa parte que eu não tinha. Eu me inscrevi em vaga, não me deixaram. Fui fazer, não foi. Então, chega num ponto que se. E foi difícil. Eu cheguei num ponto de eu perder minha identidade. Porque eu não queria sair de lá. Porque ali foi onde me criou. Mas eu vi que o espaço já não dava mais. E aí tem de tudo, né? Colegas que às vezes me via como uma pessoa, ai, não, você tá fazendo pra mim. Meu filho, do céu, tenho tanta coisa pra pensar na minha vida, sabe? Tipo, eu tô aqui só pra fazer a tua vida, né? Então, assim, tem essas questões dentro do trabalho. A gente tem que cuidar. E o trabalho, às vezes, vai ter um ambiente muito legal. E você vai ter que identificar. Mas cuidado com o que tu fala. Porque às vezes você fala uma coisa que não deveria. E às vezes você perdeu a chance de ficar calado. E você se prejudica. Uhum. E acontece, né? Muito. Demais, né? Muito. Tanto que uma empresa, agora que a gente tá fazendo toda a parte de treinamento, a pessoa saiu do treinamento. Não, vou expandir. E falou uma coisa para um diretor que não deveria. Ela acabou. Por quê? De novo, cara, como que você fala dentro do trabalho? Se eu falasse tudo que eu queria, na Somos Valor eu tinha total abertura, Uhum, mas é porque eu tava junto com ele. certo. Mas agora, quando eu tava na Vera, a minha vontade era falar muita coisa, Mas. mas eu tinha que engolir muita coisa.
Tinha muita coisa que eu não concordava. Mas como que eu falo para as pessoas? Quando eu tava falando com liderança, era outro papo. Perdi, às vezes, noção das coisas? Sim. E até me zoam, né? Que eu mandei alguém pro hospital, né? Por ser concisa. Porque eu tô fazendo um relatório, tô tendo informações que eu vou passar para a diretoria. As coisas têm que ir muito certo. Eu tenho que fazer triple check se precisar. Mas eu tenho que entregar um bom resultado e confiável. A empresa vai tomar decisões com base nisso. E a pessoa me mandava uma planilha diferente cada mês. Nossa. E aí lá vai eu, com 20 mil planilhas, com 20 mil aba, com VBA para arrumar para fazer aquilo. Aí um dia eu entrei numa reunião e falei, qual que é a dificuldade? Eu já entrei sem paciência. Então, assim, em que momento você também entra numa reunião para discutir? Se você não está em plena, né, razão e só tá com a emoção, nem abra. E eu fui com a emoção. Eu tava assim, Talo. pô, tava trabalhando até tarde, pô, a pessoa me mandou de novo errado. Eu entrei na reunião e falei, qual que é teu problema? Qual que é a tua dificuldade? As pessoas também têm problema no trabalho, têm problema na vida. E essa pessoa, ela falou, Jéssica, eu tô saindo da reunião, tá? E fechou. Só que eu fiquei descobrindo que depois, né? Aí eu fiquei com a fama só, né? Eu fiquei com a fama. Mas aí fui entendendo, me conhecendo, para entender que momento que eu vou chegar e discutir, em que momento eu vou me acalmar e depois eu vou ter essa discussão. Porque a gente na flor da pele, a gente fala coisas que não deveria. Ah, mas é ser humano, né? É, Na a psicanálise, né, quando estuda a questão comportamental, fala que a gente tem que contar até 90. 90 segundos é o tempo que você consegue acalmar, né? Eu faço isso com os meus filhos. Vejo um tabelinho, conta até 90, meu filho, já passa. Nossa, Conta o até problema é o 90, tempo, já tá? Eu passa. tinha o conceito do 10, Eu não já, funcionou eu muito. achei que o 10 já era bastante. Conta até 90. Eu achei que o 10 já era muito, você vem trazer 90. Tá louco. Então, foi esse trabalho que eu tive que fazer. E hoje, até com meu sócio, sempre vai ter alguns problemas. Então, em que momento eu trago e eu falo, ó, esse desconforto aqui tá acontecendo, eu vou ter que falar, porque senão não vai ser perene a nossa sociedade. Então, é muito importante a gente entender o momento. Não vai sair, às vezes, da melhor forma, porque é um assunto delicado? Sim. Pode ser, mas você vai falar, vai ser discutido. E é muito importante você entender até onde aquele ambiente ele tá te atendendo ou não. E aí não é só o ambiente, é todo um contexto. Você mudou. O ambiente não é que você, né, o ambiente é ruim, mas é que você não faz mais parte daquilo. Eu stalkeei você no Instagram antes, né? Eu preciso saber quem que é a Jéssica. Deixa eu ver o que que ela faz, deixa eu entender a empresa, com o que que ela trabalha, né? Apesar de você falar uns termos aqui, eu fiquei, o que será? Depois eu vou pesquisar. Mas eu vi que você é bem assídua da leitura, né? E muitos Nossa. livros que você leu eu já li também. Eu acho que a pandemia foi o nosso ponto alto nas É. leituras, assim, né? A questão mais de. Eu vi lá que você leu o JJ, né? A gente até Uhum. fez na época da pandemia um curso dele, uma mentoria, eu acho que era, não lembro, era online, porque não tinha como ser nada presencial. O O meu, hora H, isso, eu fiz também. nós fizemos o RH e líamos todos os livros dele, Geração de Valor, vários que você leu lá, eu já li também. O JJ fala muito do plano A, né? Você também só tem o teu plano A ou você tem um plano B? Eu sou muito all-in. Se eu ficar, ou é isso, eu sempre falo pro meu marido, né? Que às vezes ele tá vivendo, mas ele tá pensando lá na frente o que pode acontecer, porque vive o hoje. Então, assim, eu penso, eu tenho esse plano, eu tenho que fazer isso que dá certo. Muito assim, isso aqui tem que dar muito certo. E eu vou dedicar a minha energia. Mas eu sei que eu tenho que trabalhar outras vertentes. Aí não é a questão do plano, é como que eu, Jéssica, me torno, às vezes, uma profissional melhor, me posiciono melhor. Então, que isso vai criar mais vertentes que eu nem vou ter noção disso. Mas eu tenho o meu plano A, que é aquilo que eu quero fazer, o que eu quero construir. O como que eu vou chegar a isso, o como pode mudar. Uhum. Mas o objetivo, ele não muda.
Porque eu já tive vários objetivos e eu me desanimei muito. Porque ou era isso ou era aquilo. Daqui a pouco eu tava correndo na cara. E é o que acontece nas empresas. As empresas, ela tem o core, mas elas ficam correndo muito. Ah, vem essa parte de inovação e design thinking, e daí essas metodologias ágeis. E daí as empresas, não, a gente tem que melhorar o marketing, a gente tem que melhorar vendas. E foi puxando muito para esse lado. Mas o básico, que é o todo dia, O arroz com feijão não hum, faz bem feito. não. E aí eu não tô te falando de uma empresa, tô falando várias. Porque aí tem internet, aí tem todo um contexto. E aí você vai pegando isso e você vai vendo o rombo, porque isso afeta a eficiência, isso afeta o caixa da empresa. Então, eu acredito muito fazer o básico bem feito. É fazer exercício, é ler uma boa leitura. Cada livro que eu leio é uma coisa que eu levo no treinamento, ou uma coisa que eu mudo. Igual eu estava lendo agora sobre marca empreendedora, né? A empresa ser uma marca empregadora. Mas como que ela se torna isso? E hoje, tendo as redes sociais e a geração que a gente tem, o contexto mudou. As pessoas olham o salário, olham, mas ela quer um ambiente. Então, assim, eu também estou me introduzindo. Eu tenho que me atualizar. Então, eu leio desde livro mais direcionado naquilo que eu estou fazendo, e tem um outro livro que eu estou olhando de comportamento, que é o Comporte-se, que é um livro desse tamanho. E daí eu já estou olhando outras coisas. Então, eu sempre gostei, e isso me ajuda muito a ter Uma visão mais ampla? não só a visão, mas ter um. Agora esqueci a palavra, mas é que ter mais embasamento, Tá, tá. Repertório maior. repertório. Eu não. Às vezes eu tô lendo, eu vejo um termo, eu vou lá, eu vou entendendo, busco quem fez o conceito, pego o artigo. Eu sou muito ficcionada com Harvard, Stanford. Eu gosto dos artigos. Aí eu leio o artigo, entendo o artigo, coloco numa IA. Eu sou outra doida por IA, então tem umas 4 IA que eu vou mexendo. E aí eu construo uma base. Aí eu estudo. Agora eu vou aplicar isso aqui para ver se faz sentido ou não. Então, os livros e o estudo me ajudaram muito a ter toda essa capacidade de fala, toda a capacidade de conhecimento e de aplicação. Mas é assim, conhecimento e aplicar. Porque só ler não resolve. Fica só obeso mentalmente ali, só em... Você é É. espiritual também ou não? Sim. É. Não frequento, Não, né? mas é, né, Mas eu fugindo de... tenho essa parte de energia. Tanto que eu falei lá, né? Falou. Um dos dinheiros que a gente tem é tempo, energia e aí financeiro. Tem lugares que eu não entro mais por questões de energia. Em ambientes que, às vezes, ambientes que me ajudariam com parte de negócio, eu escolho não entrar. Porque no que não, eu vou começar a ser quem eu não sou. Então, espiritualmente, também tem pessoas que eu bato, que dá muito forte, e tem pessoas que, não sei, parece que o santo não bate. Então, eu Mulher tenho. tem isso, né? É incrível. Não, essa mulher não, né? A mulher tem muito disso, assim. Ai, não sei, me estranho com a pessoa, não sei, alguma coisa tem. Não vai me enganar por muito tempo. Exato. Então, eu venho da católica, toda a formação, minha avó sempre foi aquela pessoa assim: ah, você vai na igreja, gostando ou não, tu vai. Então, me crismei, fiz todo o processo. Hoje eu não frequento, mas eu leio a Bíblia, eu tenho esses conceitos, gosto também parte de filosofia. Eu sempre venho buscando, porque é sabedoria, né? Então, como que eu vou, né, enriquecendo ainda mais a minha forma de pensar, meus valores, meus princípios, porque a base, né? Empresa, qual que é a base? Pessoa, qual que é a tua base? O resto você constrói e desconstrói. Mas agora, quando você quebra a tua base, é muito mais difícil de recuperar. Então, foi o que aconteceu lá na minha ideia. Eu quebrei a minha base. E ali foi um divisor, assim, de água muito grande para mim. E é o que eu trago nos treinamentos lá do Divas, que hoje a gente montou todo um projeto, que a gente faz um treinamento, né? Dá todo um ferramental, e a gente trabalha o eu com as pessoas e a gente gerando resultado. Trazendo ali uma liderança humanizada para inovação. Então, pegando as pessoas para inovar, tirando as ideias, pessoas de setores diferentes e fazendo todo esse processo de liderança e de posicionamento. Bacana. Elas tiram toda uma foto. Você vai no LinkedIn,
às vezes você fica chocada, né? Mas a tua imagem é o principal. Então a gente faz todo um book de foto com elas. Esse projeto ele é 100% voluntário. Eu acho que tem alguma coisa aberta agora, mas é tudo presencial. Acho que é presencial. Presencial e online. A gente tem Acho os que eu dois vi lá. modelos. E o importante é que a gente não é retorno para a comunidade, nada. É só para as mulheres que estão participando. O nosso objetivo, né, quanto com a Érica, quanto comigo, que hoje eu falo que eu tenho a honra, né, de ser a CEO da comunidade e ela ser a pessoa que sempre está do meu lado ali, né, puxando as frentes, a transformação que a gente gera nessas mulheres. Eu vejo mulheres que não tinham segurança de nada. Em ambientes corporativos, que às vezes é um ambiente tomado não por questões de ser homem, mas é um ambiente mais masculino, parte industrial. E ela tomando frente de projeto, e ela assumindo a liderança. Então é muito legal ver esse processo. E às vezes o pessoal fala, né? Ô, Jéssica, eu não tenho do Divo, né? Você tem da Diva? Não, faz o Divo também, porque a gente também precisa. Então é uma coisa que a gente ainda está trabalhando, porque o nosso forte sempre foi trazer ali, daí a gente faz outros projetos que daí envolve a comunidade inteira. Mas em momentos assim eu não conseguia nem participar. Eu dava um jeito, parece que a minha energia, assim. Como é que tá o coração da Jéssica hoje? Falar pra você que eu tô muito feliz, assim, porque hoje eu fiz todo um processo ali, finalizei a parte do industrial e a gente tá construindo toda uma base ali do comercial e eu tô fazendo aquilo que é o meu forte. Eu, pegando a minha habilidade, juntando com a das pessoas e a gente construindo algo extraordinário. Então, quando eu faço isso, eu tô cansada pela viagem, por estar pra lá e pra cá. Corpo cansado. O corpo, mas o viver com as pessoas, ver que eu estou realmente ajudando elas e olhando o negócio, perspectiva do negócio, eu falo, nossa, é isso que eu escolhi fazer. A partir do momento que eu cheguei no Max, eu falei, eu não, eu não estou mais contribuindo no nível que deveria estar contribuindo aqui. Ele ficou muito puto comigo. Ah, imagina. Tu me fala esse negócio. Ficou Você se brabo. sentiu traído? Ah, um pouco. Um pouco. Nossa, ele ficou muito, muito bravo comigo. Eu lembro até hoje. E eu falei, mas o valor que eu recebo eu não entrego. Então eu tenho muita consciência disso. E eu não tô fazendo nem 10% daquilo que eu poderia fazer. Então eu prefiro que você contrate. Eu sei que tem sociedade, eu sei tudo isso. Mas eu prefiro que você traga uma pessoa que realmente vai dar o melhor. Então a pessoa que entrou lá, cara, par dele. E aí a gente teve uma conversa. Ele, cara, você foi a única pessoa na minha vida inteira que teve essa franqueza. Até então que ele participa lá do negócio G4, Uhum. ele me manda todos os materiais. Ele compartilha, qual que é a tua ideia? Vamos conversar. E eu até falei pra ele, ó, esse assunto aqui, né, de design organizacional, é um assunto que eu tô me aprofundando, né? Já tenho conhecimento, mas eu quero me aprofundar. Ele, não, vamos discutir esse ponto. Então, às vezes a gente marca e fica lá, rabiscando as coisas. E ele também pega um conhecimento lá, vai trazendo a visão dele, do que ele tá vivendo dentro da empresa. Então, todas as pessoas que eu trabalhei, eu tenho contato. Que massa. Desde o meu líder lá da Vero, que hoje é o meu mentor, o Max, tenho amizade com ele até hoje. Todas as pessoas eu tenho a amizade e tenho essa troca. Porque isso que é o legal, né? Você ter a É, troca com as pessoas. E eu valorizo muito isso. é. Não importa a sala que você abrir a porta, nunca feche essa porta, né? Uhum. Se hoje fosse pra você deixar uma mensagem, Jéssica, pra todo mundo ver, baseado em tudo que você já viveu, já fez, o que que você deixaria? Acho que a mensagem seria, né? Se conheça, entenda no que você é bom, muito, e foque nisso. Porque a gente é ensinado a trabalhar com os pontos fracos. Muito com os pontos fracos. A gente não é valorizado pelos pontos fortes. Você entra numa empresa, qual que é o PDI? PDI é nos teus pontos fracos. Não potencializa os teus pontos fortes. Então, sim, a gente tem que trabalhar, mas o foco é no ponto forte. Eu sei que algumas coisas que eu tenho ponto fraco, eu trabalho,
Mas eu sempre quero potencializar ainda mais o meu ponto forte. Como que eu agrego? Como que eu faço isso mais? Então, se conheça, entenda aquilo que você é bom e faça, porque Nossa. cada um é bom em uma coisa. Eu sou muito boa em construir. O Max era muito bom em vender. Então a gente se complementava. Hoje, o meu sócio, ele é muito bom na parte estratégica. Visão, indicador. Eu também sou, mas a minha parte é conectar a visão da empresa com a fundação e fazer com que isso aí expanda. E ele vai direcionando em outro lado. E a gente se potencializa. E você saber isso é muito importante. Até para, às vezes, não criar aquela rivalidade dentro de sociedade. Né? Às vezes fica, ai, aquelas coisas que tem. Já vivi muita briga de sócio, já tive no meio de briga de sócio. Eu lembro na época ali da Somos também, tinha um outro sócio, e às vezes eles eram dois homens, e às vezes eles se tretavam. E aí um não queria fazer os pagamentos. Nossa. O que tem a ver, né? Mas aí acontece. Picuinha. Aí eu tinha que descer, respirar. Na época, eu falei assim, eu quero me posicionar mais. Tudo que você pede, acontece. Eu preciso me posicionar mais. E aí vem essa, eu tenho que descer lá. Aí escutar ele. Tá, mas o que, que o time tem a ver com isso? Então, fazer todo esse argumento. O Fernando, que era o antigo sócio, ele não confiava em mim. Tanto que, uma vez, quando um líder lá de crédito falou, ele acatou, como se eu não estivesse fazendo o meu trabalho. Depois, era a pessoa que ele mais confiava no time. O que eu falava era bem. Mas, às vezes, tem perfis, né? A confiança é conquistada também. Exato. Então, eu entendi que naquele momento eu precisava conquistar a confiança dele. Então, estou num trabalho ali para que a gente realmente se tornasse um time. E ele me ajudou muito, em muita parte, porque ele já tinha uma SEC. Ele já tinha Uhum. uma operação rodando. Aí eu descia, né? Que a gente era no mesmo escritório. Eu descia e conversava com o time. Tá, mas como que faz isso aqui? Mas o que é isso aqui? Demorei muito para entender. Porque quando a gente entra em securitizador e FDIC, meu Deus. Assim, até você entender o porquê que aquilo existe, eu demorei muito. Muito. E por que que a gente faz uma operação? Como que a gente conecta com o RP? Ah, por que que agora a gente vai ter que fazer um diagnóstico? Porque os caras não entendem também. O mercado não estava preparado. Quem fazia isso era a Van, Condor. Ninguém falava. Tem até uma fala do Flávio Augusto, em que o Joel fala, né? Ah, ele teve uma mentoria e ele economizou tributário lá para acho que 1 milhão, 1,5 milhão, 3 milhões, alguma coisa assim. FDIC. Porque quando você coloca numa estrutura financeira ao qual você só tem a tributação quando você tira o dinheiro, na empresa ele entra como uma despesa financeira, mas o teu dinheiro está rodando lá dentro. E aí você tem toda uma economia tributária. Para o governo, é uma coisa, mas aquela estrutura, ela é válida. Isso é possível. Então, muitas empresas, a Van faz isso. E hoje você vai em mercados como o Mufato, o que que eles fazem? Eles parcelam. R$ 30 estão parcelando. Mas por que que esses caras ficam parcelando? Por quê? Todo esse valor de cartão cai no FDIC. Pra ele, os juros que ele pagaria para banco, ele tá tendo esses juros. Então, eu já vi alguns FDIC, tipo, você colocou 8 laranja, virou em 34. Que foi acho que do FGTS. Sabe aquela antecipação do aniversário? Sim. Teve uma empresa que criou um FDIC nisso. Era 8 laranja, virou 34. Em um ano. Então, os juros de como você aplicar numa operação e aquilo voltar, e é você financiando a tua própria empresa. O risco você já tem. Esse negócio não entra também, por exemplo, a empresa pagar o colaborador no quinto dia útil também? Ela já possui o valor para pagar, mas ela segura por um certo período para depois pagar. Dá para Dá para fazer fazer, dá para também. fazer. Mas daí, quando a gente fala da estrutura, é que tem que ter o recebível ligado. Ah, tá, Então, o entendi. recebível, a gente trabalha com cartão. Então, olhando o cartão, Uhum, eu construo uma estrutura de um FDIC, porque ele tem um custo, né? Ele tem um custo uhum. de administradora e gestora.
o inicial lá, uns 10 milhões, para você começar a financiar a tua cadeia. Então, Tem que ser são muito empresas grande, grandes. tem que ser Mas grande. quando é pequena, a gente trabalha com SEC. A SEC você faz o mesmo modelo, mas aí é a partir de debentures. Então é bem legal. O Max, ele faz todo esse estudo dentro das empresas e aí ele traz o direcionamento, ó, para o teu tamanho. Vamos testar na SEC e depois a gente muda para um FDIC. Já faz todo o cálculo da economia tributária. E aí o dono aplicando, porque se o dono coloca dinheiro na empresa, ele vira capital social. Sim. Você foi, né? É, Vira aí na já era. empresa. Agora, se ele aplica nesse modelo, ele vai ter a rentabilização. Ele tem um meio ali, que é a Somos Valor, trabalhando, e para a empresa e para o governo não aparece. E aí ele tem a rentabilização. Se eu coloco no CDI, eu vou ter aquele ganho. Mas o meu risco é a minha empresa. Eu já tenho esse risco todo dia. Então, tem todo aqueles juros. E aí, o que que você está pagando para o banco? Às vezes é 8%, 15%, dependendo do risco da empresa. E aí o banco avalia, né, faz toda a avaliação em cima do risco. Imagina, você, quando pessoa física, já tem um risco. Já tem o dinheiro lá separado. Como que tu faz para injetar na tua própria empresa? E aí você vai ter um nível de consciência. Aí tem que ter muito bem alinhado. Financeiro. Financeira é a tua folhinha do lado. Eu lá, o financeira, e até hoje eu sou assim. Financeira do lado. O que que saiu, quem que entrou, por que que saiu, por que que entrou? É na unha. Porque pra gente se perder, É muito fácil. Nossa. Fala, hein? pra se perder é muito grande. Então foi uma jornada, né? Que eu falo de aprendizado, mas sempre tá aberta a aprender, a entender. E às vezes você vai olhar assim, o que me trouxe até aqui não vai me levar até onde eu preciso. E você reconhecer que até uma parte foi bom o suficiente, agora você precisa ir para outro nível. E é difícil às vezes, porque a minha identidade era ser gestora de projeto e gestora de processo. Minha identidade era isso. Aí um dia o Max falou pra mim, tua identidade não é essa. Você se coloca com isso, e aí eu tive uma briga com ele. Como assim? Tipo assim, briguei com ele. Ele falou assim, um dia você vai entender. Então ele fez sempre essas provocações, é as mesmas provocações que eu faço com a liderança. Tem hora que eu não vou bater, assim, muito de frente, porque eu sei que a pessoa, ela já tá muito machucada. Uhum. Então eu tenho que entender o time. Mas tem hora que eu vejo que a liderança tá. Agora, Tanta ripa. aí eu falo direcionamento e eu quero a volta. Eu falo das evidências, né? Eu mando um material, mas eu. Cadê a volta? Cadê? E aí eu vou provocando. E eu vejo a evolução das pessoas quando eu puxo isso. Me mostra o que você fez. Falar, até papagaio fala. Mas o que que você fez? Que efetivamente gerou de resultado? Para provocar essa prática. Não é só fazer um treinamento, aprender uma nova ferramenta. Pegue uma e aplica. O que que deu? Jéssica, foi uma merda. Beleza, testamos. Qual é a segunda que você vai testar para ver? Porque a liderança, e aí eu já me vi nesse papel. A gente se perde no operacional. E a gente acha que a gente é o foda, assim, né? Que a gente vai colocar a mão, vai resolver tudo. E a gente não cria time. E aí toda hora a gente. Ai, o pessoal não vive sem mim. Dá até um orgulho, às vezes. Já tive orgulho. Pior bobeira da vida. Quando eu aprendi que construir time era essencial para que eu estivesse no estratégico, para depois eu fazer essa tradução e cada vez a gente performar, aí eu falei, agora mudei. E é isso que eu trago para a liderança. É muito bom operacional. É, porque o resultado é na hora. Mas o estratégico é melhor ainda. Você transforma a pessoa, você faz a pessoa evoluir, você evolui a tua área, ou evolui a tua equipe. Você começa a conhecer as pessoas, melhorar, você vai vendo elas evoluindo. E elas falam, cara, Jéssica, como eu mudei, como eu. Isso é uma satisfação. E aí eu tô falando de legado. Que é muito melhor que você meter a mão e fazer. Minha vontade, às vezes, eu tô nas empresas, é fazer. Porque se eu botar a mão, eu faço em pouco tempo. Mas Mas aí, o que eu tô deixando lá? Uma empresa dependente da minha consultoria?
de vez de eu estar indo em outros níveis da empresa que precisa ser olhado, a empresa sempre vai ser dependente daquela área ali para mim. Não, quero transformar o time, porque a base tem que estar muito boa para a gente ir expandindo outras coisas. Tem tanta coisa que precisa ser feita dentro da empresa. Então, eu sempre ensino, eu deixo material, eu deixo passo a passo, tudo. Não tenho. Gente, se eu for no chat GPT, ele te mostra como fazer um projeto. Então, eu vou dar o que fez certo, né? O que deu certo para mim e o que funcionou. Processos. Eu vou treinar todo o time, vou fazer eles ver. É isso aqui. Ah, é minha metodologia. A gente vai fazer o negócio acontecer, isso aí vai ser interno. Eu vou abrir outra camada, projeto, vou montar squad. Eu quero muito mais para frente. Então, não tenho esse receio de ficar, né? Então, essa construção eu faço muito conjunto. Então, a gente faz a mentoria, eu mando o material de apoio e dependente das vezes que ele tem alguma coisa, eu construo algo para ele. Igual o mapa da influência, eu construí para um dos liderados. Então, eu peguei várias ferramentas que eu tinha conhecimento e montei uma para ele. Cada etapa tinha um prompt para ele trabalhar. E ele montou. Ele, Jéssica, como as coisas dão certo, né? Cara, a palavra, eu parei de falar a palavra, tudo que eu falava foi aceito. Eu sei. E aí o pessoal, né, às vezes se perde, né? Ficar agradando os outros dando chocolate. Não é o chocolate. Não é. Às vezes você ouvia, você perguntar assim, o que você acha? Só isso a pessoa, opa, né? Já fica toda feliz em participar. Então, é um chocolatinho, às vezes, pro time. Igual eu vi, né, um dos mentorados lá e falou, Jéssica, minha mulher comprou chocolate. Eu falei, cara, mas isso não é meu. Mas ela comprou, vou levar pro time. E uma pessoa do time dele, que é uma pessoa totalmente fechada, que a gente vem trabalhando, que teve problema com liderança, com promessa que não aconteceu, uma pessoa realmente fechada, se fechou. Não que ela era fechada. Aí você vê a primeira mentoria e a segunda mentoria, são duas pessoas totalmente diferentes. Eu tô falando em várias pessoas assim. A pessoa abraça e fala, muito obrigado, chefe. Que da hora. Então, assim, são pequenas coisas que a gente tem que entender muito bem. Em momentos eu vou ter que puxar a régua. Vou ter que elevar o nível do time. Vou colocar um treinamento, vou ter que levar. Mas tem momentos que eu vou ter que dar uma Afrouxar um pouco. segurada. Porque às vezes é muita pressão. Igual lá na Somos Valor é muito. Às vezes o Max queria um negócio assim, ó. Era hoje, 4 horas da tarde, ele queria amanhã, 8 horas da manhã. Nossa. Ali que vocês estão falando de alta performance já também, né? Agora, como é que você vai chegar numa outra empresa e já vai querer exigir de cara já uma alta performance? Como que tá a estrutura? Né? Sem saber, sem entender. Quando eu cheguei ali na W3, eu falei, quero conhecer tudo. Chão. Fui lá no semente de batata, depois eu fui lá no feijão, eu fui conhecer a operação, fui escutar as pessoas. Como que é feito? Ah, tá. Daí eu ficava fazendo umas perguntas, que às vezes ele até perguntava, meu Deus do céu, né? Tá viajando, Dança, tá viajando, né? né? Tá Não viajando. consegue nada, como que vai ajudar a gente? Então eu fui conhecendo. Ah, é igual aquele livro, né? Os 90 dias quando a gente entra na empresa. Cara, eu preciso entender quem são as pessoas, entender como que é o processo, o que que é a empresa, fluxo de negócio. Eu vou mapeando. Aí hoje eu consigo até questionar alguma. Mas e aquele que você me mostrou que fazia isso? Ah, não, tem essa parte também. Então, hoje a gente faz uma construção conjunta, mas é trazendo o time e vendo forte. Eu vi uma pessoa que ela tem um detalhe que é de processo, que é aquela pessoa firme, que ela gosta de pegar, ela vai até o fim. E era o meu perfil. Já se identificou. Aí eu falei assim, é aquela pessoa que vai trazer as melhorias. É ela que vai puxar. Tá construindo os manuais. Hoje chegou para mim, Jéssica, já tem aqui a integração já pronta para fazer da balança até a parte aqui do feijão. Então não precisa mais ficar tirando foto no papel, nada. Aí eu já tô vendo como que faz. Nossa. Jéssica, tem um negócio aqui. Então, assim, eu falei, meu Deus, eu criei um monstro. Ela criou um monstro. Então, você vê a pessoa feliz naquilo que ela tá fazendo. E sendo escutada por alguém. Dentro da empresa, às vezes, cara, a liderança, coitado, eles estão ferrados com tanta pressão que tá no meio. Exatamente. Não tá conseguindo puxar o time. Então, por isso estabelecer um sistema, né? A base muito forte. Para você criar esses momentos com o time.
Da hora demais. Quase eu não falei, Fez né? Meu assim, Deus. minha cabeça. Ah, mas é pra isso mesmo que você veio. Você que é a artista da noite. Jéssica, pra gente finalizar, você acompanha o JJ, né? Acompanhei. Então, sim, a gente tem uma pergunta parecida com a dele. Você saiu lá pra tomar o teu café. Se você pudesse ligar pra uma pessoa, dar uma mentoria pra você, pra quem você ligaria e qual pergunta você falaria pra essa pessoa? Eu já me fiz essa pergunta e, e muitas vezes eu coloquei outras pessoas que eu visava como pessoas de sucesso. Mas uma pessoa que eu gostaria muito era minha mãe. Acho que, quando eu falo, eu dou um ruim, né? Mas pra entender como que era a visão dela e como que eu cheguei e pra pedir conselhos, sabe? Porque eu não tive essa jornada com ela. Então, acho que a primeira pessoa seria ela. Não vou chorar. Seria minha mãe. Seria ela porque ela foi referência. Então, ela cuidou da nossa família. Meu pai não tinha estrutura. Minha mãe segurou tudo, tudo que ela podia. Então, se eu sou quem eu sou, eu falo que meu legado é duas mulheres, que é minha avó e a minha mãe. E eu entendo hoje por que que a minha mãe faleceu, que era para eu chegar onde eu estou. Então, a gente tem que dar muito valor, tipo, eu dou valor hoje, né? Fui muito contra Deus. Por que que você fez isso? Eu questionava muito. Mas hoje eu entendo por quê. E a minha vida mudou através disso. Eu não seria quem eu sou hoje e minha mãe me deu a vida para ser quem eu sou. Então, hoje eu compreendo, mas em muitos momentos eu não compreendi. Ma- Então, as minhas armaduras, toda essa parte estrutural foi por não entender o porquê que as coisas aconteceu. E eu questionar muito isso, né? Então, tem até um momento com a minha avó que a gente tava em festa, assim, de igreja, né? Tem muito no interior, né? Ah, igreja tal vai fazer a festa. Eu lembro que tinha uma mulher passando com uma rifa de uma Bíblia. Ó, compra aqui, dona Teresa, né? Terezinha, né? O nome da minha avó. Minha avó, comprei. Eu não acredito em Deus. E aí ela falou: se você ganhar, é um tapa na tua cara. Eu só coloquei meu nome. Não coloquei nem meu sobrenome. Só que a mulher conhecia minha avó. Então ela pegou a referência. E ela viu o papel assim, ela já viu essa guria, né? Não quer nem que encontre. Passou uns 2, 3 meses. Tocou o telefone, né? O telefone ficava assim, né? Porque não pegava lá. Só tinha um telefone que pegava e ficava na parede. Aí minha avó atendeu. Oi, tudo bem? Oi, dona Terezinha. Faz tempo que a gente tá procurando vocês. Que vocês ganharam a rifa da Bíblia. Aí minha avó, pode ir, escuta isso aqui. Eu tenho essa Bíblia até hoje, é a Bíblia que eu leio até hoje, que tá do lado da minha cabeceira, que traz, assim, o porquê que isso aconteceu. Foi porque eu tive que mudar a minha vida inteira. Aquele modelo de vida, eu não ia chegar onde eu cheguei hoje. Então, por isso que eu falo, dois legados, tanto da minha mãe, tanto da minha avó, que me deixou em 2024, e que me deu toda a estrutura para chegar e ter, né, toda a base. Então, eu levo o legado das mulheres e levo de mais uma que eu falo que é ali da Experts. Então, é uma responsabilidade muito grande e eu valorizo cada etapa. Então, por isso que princípios e valores, né? Eu sempre vou trazer a base, porque todas as minhas decisões, o impacto que eu vou criar, por que que eu vou criar, as mudanças que eu vou fazer, é pautado nisso. Olhando o que eu posso fazer por tudo, né, que aconteceu. E, então, esse é o meu foco, assim, mudar, mas sempre pautada naquilo que eu acredito. O que você perguntaria pra ela? Foi uma coisa que eu passei lá no G4. Foi a primeira vez que eu participei de um evento assim, que foi o Traction. Eu fiquei 3 dias para entender parte de operação, né? Como que eu me torno uma gestora. E foi um sonho,
fazer esses treinamentos lá, porque pra mim era muito distante. Tipo, nossa, eu já nunca. Então, depois fiz outros treinamentos, vivenciei muita coisa, conheço pessoas lá de dentro, e pra mim foi muito distante isso acontecer. E a pergunta que eu faria assim, eu hoje, né? Eu sou a pessoa que realmente eu deveria me tornar com tudo que aconteceu. Eu te dou orgulho. E foi até eu escrevi no Instagram, eu falei, o principal de estar aqui hoje é orgulhar as mulheres que me trouxeram até aqui. Então, tudo que eu faço é sempre faltando. E a pergunta seria isso, tipo, eu te orgulho? Eu falo que em alguns momentos eu recebo essa volta. E é muito engraçado, a gente estava fazendo um evento, acho que era Sala Secreta o nome lá em Curitiba. E eu tava ajudando a Erika, a Ellen e tudo mais, e a Ellen vira pra mim e ela fala assim: Jéssica, eu fiz um bolo pra você. Meio doida, que bolo? Tipo assim, dentro, né? Aí eu fui lá pra dentro. Minha mãe fazia uma torta salgada, que era sabe aquelas formas tortinha assim? Era a mesma torta. E aí passou o evento, eu com aquilo na cabeça, assim, aquilo me, me pegando. Aí eu voltei pra Ellen, Ellen, cara, você falou isso pra mim. Você falou ainda da minha filha. Ela falou, eu não falei nada, Jéssica. Eu falei, é a torta da minha mãe, guria. A gente sentou, assim, final do evento, e a gente ficou, assim, incrédula. Porque era a mesma torta, com o mesmo gosto, e depois ela ligou pra a mãe dela, e uma pessoa falou pra mim fazer isso aí. Então, assim, não acreditava em nada disso, gente. Eu era a pessoa mais contra do mundo. Mas tantas coisas aconteceram na minha vida que eu não tive como não acreditar. E aí eu sempre falo, né? Ela sempre está comigo. Em tudo. Em tudo. Tanto que acho que quando a minha avó faleceu, eu sonhei com ela. Eu tava deitada no colo dela e minha avó assim na frente. E a gente conversando, tá, o que eu vou fazer da minha vida? Ela, ixi, você já tá preparada. E aí foi a primeira vez assim que eu realmente tenho 2 legados. E é isso que eu levo pra minha vida. Não era pra chorar, não era pra trazer isso, mas foi. Ai, fiquei sem palavras. Jéssica, muito obrigado. É sensacional a história, a mulher que você se tornou. E com certeza, assim, sabe, a gente falou aquele negócio do. Vocês têm esse. Eu sinto energia. Eu acredito, não tem lado feminino, não. Não é sobre isso, não. Mas eu acredito que eu tenho esse. Eu senti uma coisa muito boa em você, sabe? É, Que você, apesar de. Não é apesar, mas você andando com grandes pessoas, grandes nomes, né? Que não são mais que ninguém, né? Estão em lugares que para certos seres humanos vai ser talvez impossíveis de chegar, né? Você se mantém essa pessoa humilde, né? E- então, desejo todo sucesso para você no mundo e acredito Obrigada. que com certeza a tua mãe, onde ela estiver, ela tá orgulhosa de você e você vai deixar um legado muito grande, né? Esse é o objetivo. É E- isso que a gente busca. Porque esse é o principal, né, do ser humano. O que que você deixa depois da tua morte? Então, Lembrando que eu acredito muito que você só morre quando as pessoas deixam de falar seu nome, né? exato. Então, Jéssica, mais uma vez, muito obrigado pela tua Eu que presença. agradeço. Agradeço de coração mesmo, em nome da equipe do Com Podcast. Acho que eu já E falei demais, né, meu Deus não, do céu. você Antes não falava você tá, o nada, mas podcast tá aí agora pra não falar. parou de falar. Foi ótimo. Pessoal, agradecendo a todos que nos acompanham. Vou deixar a rede social da Jéssica, me permite. Pode. Deixar embaixo na descrição do vídeo. Já segue a gente, segue a Jéssica aí. E tamo junto. Obrigada. Foi um prazer conhecer você e ouvindo você contar da tua história, e você falou um pouquinho da sua mãe no início, você tem muito dela. Se você parar para pensar como você contou a história da tua mãe lá no início e você vê a tua história agora, você tem muito dela mesmo. Porque da mesma forma que ela cuidava dos outros, você cuida dos outros, mas de uma forma Sim, diferente. Você não deixa de cuidar. Então, exato. assim, tem muito dela em você. E é engraçado, né? São coisas que eu não abro. Então, acho que eu me senti muito à vontade aqui pra trazer uma coisa que
eu fecho muito para as pessoas. Então, são coisas que eu não abro para qualquer pessoa, não converso, porque são coisas muito pessoais, né? Então, obrigado pelo espaço, obrigado pelo Nós que ambiente agradecemos, gente. Tá louco? e muito feliz de estar aqui. Que bom. Realmente foi, assim, desde que a gente se conheceu lá no coisa, eu vi a tua forma de sorrir, a tua forma de falar, e, e a gente se identificou não, vamos fazer um podcast e tudo, né? E estamos aqui hoje. E as portas estão sempre abertas pra você. Sempre que estiver na cidade aí, vamos lá, trocar uma ideia. Vamos, com Sempre com certeza. certeza vai estar trazendo experiências novas. Inclusive, pra mim, nossa, me colocar dentro da minha empresa, muita coisa que você falou virou a chave que falei, poxa vida, eu não faço isso. Apesar que minha empresa não tem nem. Não é, chega nem no primeiro degrau das Mas eu empresas que você fazia frequenta, isso né? com 5 funcionários. É. 5 funcionários. E todo mundo fazendo tudo junto e tava junto na alegria e na tristeza, né? Então, às vezes não é o tamanho, mas como que você faz aquele ambiente, como que você estrutura e olhando para o futuro, aonde quero chegar? Ótimo. Isso mesmo. Mais uma vez, Show. muito obrigado. Muito obrigada. Gente, esse foi mais um episódio do Com Podcast. É isso aí, os. Não esqueça de deixar a tua frase assinada pra gente. Ah,